Paz e graça, queridos, Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez estamos fazendo nosso canal, um instrumento das mãos de Deus. E o meu pedido é que Deus abençoe a sua vida, o seu corpo, a sua alma e o seu coração. Queridos, hoje nós vamos meditar em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ora, é uma possibilidade, e se, a partícula e se indica uma possibilidade, um pressuposto, não indica que vai acontecer de fato, né, e realmente, mas e se, né, vai lá que seja, né, é uma condicional. Então, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né? Vamos meditar em cada item desse versículo. Se humilhar. Queridos, a humildade é um pressuposto que Deus ama. Deus ama a humildade. A Bíblia fala que bem-aventurado aqueles que são mansos e humildes de coração. Bem-aventurado aqueles que são mansos e humildes de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, né? E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, a humildade é quando você reflete o caráter de Deus. É quando você reflete a glória de Deus em sua vida. E a glória de Deus, como diz a música de Antônio Cirilo, não é nós que mudamos, né? É a glória de Deus que não muda. Não é nós que não mudamos. É a glória de Deus que não muda. Então, qual o povo que se chama pelo o nome do Senhor? É aquele que aceita Jesus como um único e suficiente Salvador. Existe um povo. Jesus escolheu um povo, uma pátria amada. Jesus escolheu um povo para chamar de seu. A Bíblia fala sobre isso. Ó Jerusalém, ó bichinho de Jacó. Ou seja, Jesus ele escolheu uma pátria aqui na terra, uma pátria celestial. Assim como você vai ver o país do Brasil, o país dos Estados Unidos, existe uma pátria celestial, né? Esse dia eu estava pesquisando algo para poder incrementar no meu livro, né? E sobre o Vaticano e Israel. São pátrias, são cidades que são nações que foram instituídas, embora o Vaticano seja uma minúscula país, né? Um minúsculo país para se cumprir as profecias, mas é um país. Então, mas a pátria celestial é aquela pátria pelo qual nós chamamos e adoramos, invocamos o nome do Senhor Jesus. Para que o nome do Senhor Jesus venha a ser redimido, né? Venha a ser redimir a terra, venha trampar as brechas, né? Vamos ser chamados reparadores de brecha. Por que isso? Porque o mundo é um mundo caído. A Bíblia fala que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então isso significa dizer que nós devemos pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, né? Em tempo e fora de tempo. E por quê? Porque o evangelho, queridos, é o poder de Deus para transformar toda criatura. O apóstolo Paulo, ele falou algo tremendo. O evangelho é o poder de Deus. Você sabe que a gente limita muito aqui, milita muito aqui também em todas as áreas, né? Eu sou muito da área da análise, do intelectualismo, da filosofia, voltada para o cristianismo, né? Voltada para o reino de Deus. E de sorte que alguns filósofos, eles se apartam da verdade. Por quê? Porque, por exemplo, Kant vai dizer que a verdade, né, é uma utopia, né? A maioria desses filósofos vai dizer que o evangelho é utopia. Aí você vai ver Friedrich Nietzsche dizendo que a religião é o ópio do povo, né? Ou seja, o que ele estava falando é que Jesus é o ópio do povo, né? Ou seja, é algo para massagear, né? A verdade não é massagear, para arrefecer as dores das pessoas, né? Que Jesus não existe na cabeça deles. Então, você vê um pensamento errôneo. Por quê? Porque Jesus ele existe, existiu e sempre existirá. Então, você precisa entender que e nós somos esse povo que representa aqui Jesus aqui na terra, né? Nós somos esse povo que representa aqui Jesus aqui na terra.
Nós somos esse povo que representa a graça de Deus, né? A verdade não é que eu sinto, a verdade é a palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. E você pode perceber que nós devemos chamar pelo nome, né? Qual é o nome? O nome de Jesus, né? Porque não há debaixo do céu nenhum nome que portamos que sejamos salvos, né? Atos 4:12, Filipenses capítulo 2 em diante, diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não sendo em forma de Deus, né, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomou forma de servo, e como servo tornou-se aniquilar-se, morrendo por morte de cruz, pelo qual Deus exaltou de uma maneira que deu o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, né? Então, é o nome que nós devemos adorar, chamar, é o nome de Deus, é o nome de Jesus, né? Principalmente o nome de Jesus. O nome de Jesus é uma partícula, podemos assim dizer, invocada por aqueles que conhecem de fato, de verdade, o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se humilhar, nós devemos nos humilhar, queridos, colocar a cara no pó, né? Jejuar, confessar os nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades, os nossos erros, as nossas malícias, misérias, mazelas, né? Eu lembro que tinha um grupo de oração onde cada um confessava que não era nada diante de Deus, confessava os seus pecados. E aí a gente ia tanto que o líder falava, não precisa mais disso não, tá bom, tá bom. Né? Que era algo assim que nós nos despojávamos, né, na presença de Deus, né? Um outro já falava, Senhor, eu sou pó, sou cinza, sou esterco, eu sou estrume e tal. Quer dizer, é uma forma de simbolizar o como nós não significamos nada em relação a nossa vida sem Deus, né? Então nós temos que colocar tudo diante de Deus. Colocar tudo diante de Deus, porque é Deus que reme a terra. É Deus que sara a terra. Você vai ver todos os documentários, já assisti 1001 documentários, todos os documentários aonde tem uma restauração, restituição da terra, é porque houve uma adoração, houve um comando de adoração, houve um comando pressuposto anterior, um prólogo de adoração, de santificação, de confissão de pecados, né? Porque é isso que vai fazer arremer a terra. É isso que vai fazer arremer a terra. O que vai fazer arremer a terra do Brasil é isso, né? O que vai fazer arremer a terra da nossa família é isso. O que vai fazer arremer a terra do nosso país, da nossa igreja é isso. É adoração, confissão de pecados, né? Metanoia, conserto, enfim. É uma nova criatura, um conserto. E esse conserto nós devemos fazer todos os dias. E esse conserto nós devemos fazer todos os dias. Por quê? Porque nós devemos colocar nossa vida diante do altar de Deus, né? A nossa vida tem que estar diante do altar de Deus. Reparamos todo dia as brechas, né? Nós somos pó, somos cinza, nós somos humanos, nós somos homens de Deus, né? Então, e aí o que ocorre? Ocorre o seguinte, nós devemos nos humilhar, né? E orar é você falar com Deus. Orar, a oração é a arma mais poderosa do universo. A oração é a arma mais poderosa do universo, que você vai ter um diálogo com Deus. Você vai viver constantemente falando com Deus, né? Eu gosto muito daqueles filmes americanos como Arma de Guerra, Arma de Guerra, né? Quarto de Guerra, é, aquele que fala sobre a questão Deus não está morto, Coragem sob Fogo, enfim, são filmes que retratam o poder da oração, são filmes americanos que falam sobre o poder da oração, né? E por que, querido? Nosso propósito está aqui para poder mudar a atmosfera, né? Esse dia eu estava assistindo um filme, se você não assistiu, assista, até foi ontem, assisti esse filme muito bonito. E tem filmes americanos que nos faz arrancar as lágrimas, sempre tem os filmes americanos, ele nos faz
nos leva às lágrimas, são filmes muito proativos, né? Sempre foi um filme muito... Somos todos iguais, né? Um filme bíblico, um filme que retrata a história de uma mulher que fez algo maravilhoso em uma cidade, comunidade, e ela se encontrou com um cidadão, que esse cidadão estava tipo o demônio de Gadara, e ela curou, através da palavra de Deus, a vida daquele homem. Mas o que ocorre? Depois assista para não dar o feedback todo. Nós, queridos, nós somos homens e mulheres que devemos fazer a vontade de Deus, né? Buscar minha face. O que é buscar a face do Senhor? É você estar constantemente em oração. É você buscar Deus em todo o tempo todo. É você buscar Deus todo o tempo e o tempo todo. Em oração, no jejum, nas madrugadas, né? Você ser uma pessoa a qual Deus vem se agradar. Você acordar pela manhã e anseiar pela presença de Deus, anseiar pelos propósitos divinos, anseiar por buscar Deus, porque é isso que Deus se agrada, é isso que Deus quer na nossa vida. E buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, confessão dos nossos pecados, né? Arrependimento, confissão, né? Arrependimento, confissão, adoração, né? Então eu virei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, né? Agora estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Ou seja, é um pressuposto que você precisa limpar. Você precisa limpar a sua vida, precisa limpar a sua história, precisa limpar você mesmo, para você fluir em Deus através da palavra de Deus. Há duas coisas que limpa o mais vil pecador. É a palavra de Deus e oração. A Bíblia fala que pela palavra e oração o cidadão é santificado. Não precisa mais de nada na vida, oração e palavra. Pela oração e pela palavra, o cidadão que vem do mundo arrebentado, né, arregaçado pelo mundo, né, ele vai o que ser santificado pela palavra e pela oração. Pela palavra e pela oração, o sujeito é santificado. Esse é o motivo pelo qual a igreja evangélica está aí. Porque a igreja evangélica ela costuma funcionar com dois protótipos, né? Duas realidades. Quartel-general, porque ela vai enviar, e hospital. O hospital tem várias especialidades. Tem o clínico geral, tem o ortopedista, tem o cardiologista, tem o dentista, tem o... enfim, os psicólogos, psiquiatras, né? Tem os fisioterapeutas. Então, cada pessoa chega na igreja e vai ser tratada. Algumas pessoas na área sentimental, outra na área espiritual, outra na área física, enfim. Então, a igreja é um hospital que vai trabalhar o sujeito, o indivíduo. O indivíduo vai chegar na igreja, né? A igreja vai ter o líder ali, que é o pastor, né? E o pastor vai cuidar daquela ovelha, vai ter o grupo também, os seus comandados, sua equipe, né? Geralmente diáconos, presbíteros, evangelistas, né? Enfim, algo dessa natureza. Então, e essa equipe vai cuidar, né, das pessoas que estão adentrando na igreja, né? Adentrando na igreja. Os obreiros vão cuidar dessas pessoas que estão chegando. E as pessoas, né, em pouco tempo, ela vai criar uma maturidade de royals. Primeiro, quando a pessoa aceita Jesus, queridos, é um novo convertido, é um novo nascimento mais lindo que existe. Porque o novo convertido, embora seja, digamos assim, imaturos na fé, eu falo da conversão verdadeira. Por quê? Porque ele quer abraçar todo mundo, ele quer abraçar tudo e a todos. Mas o que ocorre? Não é que ele seja tecmon, porque o tecmon é o cidadão que pode ter 3.000 anos na igreja e ele não se converte.
ele está ali com aquela mentalidade de bebê espiritual, como diz o apóstolo Paulo. Mas tem gente que está ali, né, se converte, tem um novo nascimento, mas vai ter que aprender. Vai ter que aprender. Né? Você vai ter, é como uma empresa, você vai chegar na empresa, você não vai chegar logo a presidente, você vai chegar a porteiro, depois de porteiro você vai ali para os serviços gerais, depois dos serviços gerais você vai para outros lugares, para quê? Para que você venha fazer aquilo que é devido, né? Então, pois bem, então assim também de fato é na igreja do Senhor, né? Então a pessoa vai ascendendo aos cargos, se convertendo sobre nossos caminhos, então ouvirei dos céus, eu ouvirei, já que a pessoa que é de Deus ouvindo do céu nossos pecados, dos céus, e perdoarei seus pecados, né? Perdoarei nossos seus pecados e sararei a sua terra. Primeiro ele perdoa, depois ele sara, né? Primeiro ele perdoa, depois ele sara. Né? A Bíblia é toda sistemática, Deus é todo sistemático. Deus é um Deus sistemático, né? Eu gosto muito eu me identifico muito com a forma de trabalhar de Deus, né? Embora Deus tenha mil formas de trabalhar, né? E Deus é multiforme, é multiforme a graça de Deus trabalhar. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, quando há uma limpeza espiritual, o opróbrio, a vergonha, a ignomínia é retirada, o vitupério é retirado. O que é ignomínia? A ignomínia é vergonha. O que é vitupério? Né? É afronta. Né? O que é opróbrio? Opróbrio é vergonha. Né? Quando tudo isso é retirado e a glória de Deus permanece no lugar, aí as coisas fluem, queridos. Aí as coisas fluem, as coisas começam a emanar. Por quê? Porque Deus ele gosta de conserto. Não pense você que quando um homem peca, Deus fica de cara feia com o homem. Né? Não, quem fica de cara feia com o homem é o outro homem. Mas quando o homem ele peca, ele cai, ele falha, Deus ele quer que esse homem se levante. Esse homem se levante. Eu, quando falo homem, querido, eu falo uma nação. E quando eu falo a queda, não é somente nos pecados, pecado envolvendo de porneia, que é todo pecado na área sexual, não é pecado envolvido na área ética e moral. Não, muitas nações estão pecando pela idolatria. Muitas ações, né, agravam o coração de Deus pela feitiçaria. Outras nações pecam contra a glória de Deus pela egocentrismo, egoísmo, egolatria, o ego, né? Tem nações aí que eles falam, o ego é uma ápice da sua natureza. Por exemplo, aquela mulher grega, aquela mulher sirofenícia, mulher grega, Jesus foi forte com aquela mulher. Jesus chamou aquela mulher de cadela. Às vezes eu vi alguns pregadores pregando e realmente a expressão é forte, mas eu fui pesquisar no grego e realmente Jesus queria realmente falar aquilo para aquela mulher. Mas por quê? Porque aquela mulher, ela vinha de uma cultura aonde ela se achava melhor do que as outras pessoas. Só que Jesus provou a fé dela e ela passou no teste. E ela passou no teste. Então, aquela mulher se tornou uma mulher fantástica no reino de Deus, né? E ela alcançou a graça, foi uma mulher que foi justificada por Deus, porque ela se quebrantou, deixou todos aqueles preceitos, né, da cultura grega para adorar a Deus, para servir a Deus, né? Porque, queridos, o ser em Cristo é o que evidencia as coisas. A nova criatura que evidencia as coisas não é se você é uma pessoa que é culta, se a pessoa é fina, se a pessoa é rica, é pobre. Não é nada disso, é você ser em Deus. Tudo isso é bom. Tudo isso é bom. Quem sabe me conhece, sabe que eu gosto eu amo conhecimento, eu gosto de aprender com os mestres, isso desde pequeno, né? Eu sou uma pessoa estudioso, né? Eu sei que eu sou mestre também, pela misericórdia de Deus. Eu amo essa parte de leitura, de escrever, para mim é uma terapia, né? Eu sei que eu faço leitura muito bem, escrevo muito bem, falo em público muito bem, para a glória de Deus, né? Ou seja, mas o que que ocorre? Deus, ele tem a multiforma de trabalhar. Deus, ele tem a multiforma de trabalhar.
Então, você vai ver o seguinte: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Por quê? Porque quando você faz isso, queridos, há um arrependimento, há a confissão de pecados, né? Que isso não é nada melhor quando você confessa seus pecados para Deus, né? Ah, pastor, não roubei, não matei, não prostituí. Calma, o pecado não é só isso não, querido. Se você ficar com raiva do vizinho, é pecado. Se você desejar um lápis, né? Uma coisa do seu vizinho, é pecado. Se você, como é que se diz? Cometer um desatino, é pecado. Né? Se você falar um agravo a alguém, é pecado. Então, pecado não é somente aquelas coisas de roubar, matar e prostituir. Não. Isso também é pecado, mas o pecado vai muito além disso. O pecado vai muito além disso. É uma camada extensa de pecado. Então, por quê? Porque Jesus ele sempre trilha, queridos, pelo caminho da humildade. Você vai ver aqueles dois homens que foram no templo orar, né? Aquela passagem me chama muita atenção. Um era publicano, fariseu e publicano. O fariseu, que eles eram os fera da lei, eram os mestres da lei, eram os bambambam da lei. E o fariseu chegou para aqui, Jesus falou, olha, eu não sou igual a esse pecador, eu não sou igual a esse cara aí, rapaz. Eu dou dízimo, eu vou à igreja todos os dias, oro 3 vezes ao dia, né? Eu não sou igual a esse imbecil aí que é um pecador, é um miserável, um desgraçado sem a graça de Deus. Aí o pecador chegou, nem queria olhar para Deus, falou, Senhor, perdoa meus pecados, eu não sou digno de estar aqui. Jesus falou, quem foi justificado dos dois? Claro, o publicano. Então tem muitos fariseus que estão na igreja, tem muitos fariseus que estão fora da igreja, né? Por quê? Porque Deus não vê, queridos, como o homem vê. Deus vê diferente. Deus vê 10 anos atrás, Deus vê 10 anos depois, Deus vê 20 anos atrás, Deus vê 20 anos depois. Deus tem um cenário total de nossas vidas. Deus é um ser analítico que tem um cenário total, profundo, né, de nossas vidas. A gente que pensa que Deus é limitado ali nas nossas circunstâncias, mas não. Deus ele tem um cenário profundo, absoluto das nossas vidas. Né? Então, a verdade não é subjetiva, a verdade é Deus. Né? Existe a verdade é Jesus, a verdade é a Bíblia, a verdade é a palavra de Deus, a verdade é o poder de Deus. Né? Então, o egocentrismo, a egolatria na vida das pessoas faz com que as pessoas elas se afastem de Deus. Por que é isso? Porque o homem, como Deus de si mesmo, como Senhor de si mesmo, formam. Quando o homem se adora, você se torna um diabo. Quando a pessoa se adora, faz sua própria vontade, não a vontade de Deus, a pessoa se torna um diabo. Então, e isso desagrada a Deus. Mas quando a confissão, arrependimento, metanoia, foi um livro que eu estava lendo do bispo J.B. Carvalho, realmente, quando há uma metanoia, as pessoas mudam o caráter, mudam de vida, muda a história, muda a sua sistemática, muda a sua visão de vida, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom. Aí Deus faz o que? Perdoa os pecados, né? E sara a terra. Perdoa os pecados e sara a terra. Ora, vamos dizer que o camarada ele roubou, né, 1001 banco, né? Outro assaltou, outro estrupou. Ele chega diante de Deus, ele confessa os seus pecados, né? Com arrependimento, confissão, mudança, ele está zerado diante de Deus, né? Ele está zerado diante de Deus, né? E sara a terra, ou seja, aquela pessoa vai produzir frutos. Eu conheço muitos testemunhos de pessoas próximas a mim e fora, né? Longe, né? Pessoas que acompanham assim, famosas, né? Que tiveram passado negro, mas tiveram restaurado, mas tiveram uma nova oportunidade na sua vida, né? E as pessoas têm uma vida linda na presença de Deus, né? Várias pessoas, famosas ou não, porque o evangelho, queridos, não está condicionado a pessoas. O evangelho está condicionado a todo mundo. O evangelho não só pega, o evangelho vai de todos os níveis possíveis que você imaginar e pensar, né? Então, o que ocorre?
Já vi vários testemunhos de pessoas que estavam a Pocahontas, né, com a vida devastada, uma vida miserável, na miséria, nas mazelas, e Deus restaurou a vida dessas pessoas, e Deus restituiu a vida dessas pessoas, né? Haja em vista porque esse é o papel do Espírito Santo, restaurar a vida das pessoas, né? É por isso que eu falo que o Evangelho é a maior graça que o homem pode ter na face da terra. É o maior privilégio, a maior riqueza que você pode ter, a Bíblia. Esse livrinho aqui que você pega aqui é o melhor livro, que é a maior riqueza que você tem. Por isso que eu estudo a Bíblia, amo estudar a Bíblia, aprendo com os mestres e aprendo cada dia mais, né, a ser um mestre melhor. Então agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos e oração deste lugar. Porque agora eu escolhi e santifiquei. Ele escolheu e ele santificou esta casa para que meu nome esteja nela perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e meu coração todos os dias. Né? Então, essa casa vai produzir o quê? A santidade de Deus, porque Deus vai estar fixo. Né? E Deus vai morar nessa casa. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme a tudo que eu te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo, não te faltará varão que domine Israel. Então, foi uma promessa que Deus fez ali a Salomão, e o que ocorre? Uma promessa de que Salomão deveria andar como Davi andou. Porque Davi foi um homem quebrantado, um homem temente a Deus, um homem que tinha uma sensibilidade a Deus fora do comum, queridos. Fantástica, fantástica. Né? Então, e Deus falou isso com Salomão. Deus falou isso com Salomão. Deus falou isso com Salomão. Porém, se vos desviarem e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes servir a outros deuses, e vos prostrares a eles, então recarei da minha terra que lhe dei, e lançarei na minha presença esta casa que consagrai ao meu nome, e farei com que seja porventura por provérbio e mote entre todas as gentes, e desta casa que for tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá, por que fez o Senhor assim com ela, essa terra e com esta casa? E dirão, porquanto deixaram o Senhor Deus e seus pais, que os tirou da terra do Egito, e deram aos outros deuses, e prostraram-se a eles, e serviram, por isso ele trouxe sobre eles e todo o mal, todo este mal. O que Deus está falando com Salomão foi o seguinte, olha, se você não fizer o que Davi fez, se você se prostrar a outros deuses, o bicho vai pegar pro seu lado, viu? Satanás vai atormentar você. Agora, se você fizer isso, né? Mas se você não fizer, a glória de Deus vai estar perpetuamente aí nesse lugar. Então, queridos, Deus, ele agora hoje em dia tem alguns ídolos, né? Qual ídolos, né? O que é um ídolo? É aquilo que você coloca diante de Deus. Você sabia que um pastor, ele pode ser um ídolo? Pode ser diante de Deus. Né? Diante da pessoa. Tem pessoas que idolatram Billy Graham, né? Como alguém idolatra Elvis Presley, como alguém idolatra um cantor, um músico, um Michael Jackson, principalmente essa geração Coca-Cola, essa geração mimimi, que tudo é motivo de idolatria. Né? Então, e Deus não tolera idolatria. Deus não tolera idolatria. Então, a só Deus servirá e só eles adorarás. Aí fala aqui, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Então, queridos, a peste, ela é anulada pela graça de Deus. Por que, queridos, o coronavírus está recuando hoje? Por causa das orações em todo mundo, não tenho dúvida nisso. Porque as igrejas estão batalhando, ninguém está vendo, ninguém sabe, é porque o pessoal pensa que é médico, não. É a oração da igreja. É a oração da igreja. Então a igreja está fazendo a sua parte, a igreja está se colocando no lugar. Né? Então, por exemplo, nós devemos confessar nossos pecados, nossa iniquidade, as nossas transgressões todos os dias diante de Deus. Né? E ser uma bênção, querido.
ser uma bênção diante de Deus, e Deus vai sarar os nossos pecados e curar a nossa terra. Deus abençoe a todos vocês, que essa mensagem venha fortalecer o seu coração, que você venha ser uma bênção diante de Deus e que o nome do Senhor venha ser glorificado. Shalom, até mais. Forte abraço.